Olha, tem um alerta piscando e piscando forte lá em São Januário. Um alerta que já não é de hoje, né? Exato. E o motivo a gente já conhece. As laterais do Vasco. Nossas fontes apontam uma queda de produção muito, mas muito clara de Paulo Henrique e Lucas Piton. Principalmente em jogos grandes. O clássico contra o Flamengo foi, assim, um exemplo bem doloroso disso. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí, de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. Falhas defensivas, pouca ajuda lá na frente. E a diretoria, claro, já está com o radar ligadíssimo no mercado. E esse radar não foi ligado ontem. A situação do Paulo Henrique, por exemplo, é uma dor de cabeça que vem desde o fim do ano passado. É verdade. Que não se lembra das atuações dele bem abaixo nas semifinais da Copa do Brasil e naquelas finais contra o Corinthians. Já o caso do Lucas Piton é um pouco diferente. Mais complexo, né? A diretoria tem uma tese de que a queda dele não é bem técnica, é mais acomodação. E qual o remédio para isso no futebol? Competição. Botar uma sombra de qualidade no cangote dele. Criar uma competição interna que force o cara a voltar ao melhor nível. Certo. Então o diagnóstico do problema está feito. Mas o que a nossa análise das fontes revelou, e é isso que é fascinante, é que o Vasco não está procurando só um remendo. Nem um pouco. A movimentação do clube, especialmente em torno de um nome específico, sugere uma ambição muito maior. Eles não querem só tapar o buraco. Eles querem instalar uma peça de motor nova. E essa peça tem nome e sobrenome. O lateral português Diniz Pinto. É a história dessa sondagem que a gente vai desvendar hoje. Exatamente, porque à primeira vista parece até confuso. O clube precisa de um lateral esquerdo, mas o grande alvo era um lateral direito. Essa aparente contradição, na verdade, conta tudo sobre a estratégia do Vasco. Eles não estão caçando posições, eles estão caçando perfis. Então, vamos começar por aí. A estratégia parecia mirar à direita com o Diniz Pinto, mas as notícias mais recentes dizem que a prioridade absoluta agora é a esquerda. O que aconteceu nesse meio do caminho? O que aconteceu foi o futebol, com suas reviravoltas. Inicialmente, o Vasco estava assim, com os dois olhos na lateral direita. O nome do Diniz Pinto, que joga no Moreirice, foi avaliado, estudado e aprovado. A máquina começou a se mover, então. Começou. Só que, enquanto isso acontecia, uma negociação interna, paralela, teve um desfecho inesperado. O uruguaio Puma Rodrigues, que parecia de saída, aceitou renovar o contrato. E a renovação do Puma funciona como freio de arrumação. A diretoria deve ter pensado, ok, a urgência na direita diminuiu, vamos focar onde o incêndio é maior. Exatamente. Com a direita teoricamente estabilizada com o Puma, todo o foco e o poder de fogo se voltaram para a lateral esquerda. E lá, o cenário era bem mais crítico. Não era só o Lucas Piton em má fase. Não. O clube tinha acabado de vender o reserva imediato, o jovem Leandrinho, para o Al-Sharjah, dos Emirados Árabes. E ainda tem o Vitor Luiz no elenco, mas as fontes são bem claras, né? Dizem que ele é visto como um jogador sem espaço, fora dos planos. Ou seja, o quebra-cabeça na esquerda era um titular em baixa, um reserva vendido e um terceiro jogador encostado. Um cenário de terra arrasada, praticamente. Total. Por isso a prioridade virou absoluta. E aí que outros nomes, como o de Cuiabano do Grêmio, também começam a ser falados. Mas o ponto fascinante é que o interesse no Diniz Pinto não morreu. Só ficou em stand-by. E o que essa negociação nos revela sobre o tipo de jogador que o Vasco quer? Isso é a chave de tudo. E aqui a história ganha uma camada de complexidade, quase um paradoxo, que é a situação do Lucas Piton. É muito curioso. Ao mesmo tempo que o Vasco busca um competidor para ele, para dar aquele chacoalhão... O telefone da diretoria não para de tocar. Exato. Clubes europeus querendo comprar o próprio Piton. É a dualidade do mercado. As fontes falam de uma proposta oficial de 4 milhões de euros do Beşiktaş da Turquia. Proposta que foi prontamente recusada pelo Vasco. Mas essa recusa não significa que ele é inegociável, né? De jeito nenhum. Significa que o Vasco acha que ele vale mais. É o famoso não obrigado, mas pode tentar de novo com uma oferta melhor. Perfeito.
É um recado para o mercado. O preço é mais alto. E isso nos mostra um planejamento com múltiplos cenários. O plano A é trazer uma sombra para o Piton. E recuperar o jogador. Isso, mas já existe um plano B muito claro. Se chegar uma proposta na casa dos 6, 7 milhões de euros, o Vasco vende. E aí a diretoria, com Admar Lopes e Pedrinho à frente, já tem o sinal verde para ir ao mercado e contratar não um, mas 2 laterais. Eles estão preparados para os 2 cenários. Completamente. Ok, então o tabuleiro está montado, a prioridade virou à esquerda, mas o interesse no Diniz Pinto lá na direita foi tão forte que chegou até proposta na mesa. Vamos focar ele agora. Mesmo com a renovação do Puma, o nome gerou um barulho enorme. Quem é esse jogador e por que o Vasco ficou aparentemente tão obcecado por ele? Diniz Pinto é um lateral direito de 26 anos, titular absoluto do Moreirense, Portugal. E aqui já temos a primeira grande informação. O nome dele não surgiu do nada, não foi oferta de empresário. Foi um trabalho de scouting? Foi analisado, dissecado pela equipe de scout e, o mais importante, recebeu o selo de aprovação do técnico Fernando Diniz. Isso, por si só, já é um baita indício. Ah, quando um nome tem a bênção do Diniz, a gente sabe que não é um jogador qualquer. Não é só sobre cumprir a função, é sobre se encaixar numa filosofia de jogo muito específica. Perfeito. E o Vasco enxergava nele o que o mercado chama de oportunidade de ouro. É a combinação de 3 fatores. Rendimento imediato, ele é um jogador pronto. Segundo, regularidade. E terceiro, o que brilha aos olhos de qualquer dirigente. Potencial de valorização. E esse interesse não ficou só no campo das ideias, foi para os números. As fontes detalham a primeira oferta do Vasco, 1,5 milhão de euros, que dava uns 9,3 milhões de reais. E o Moreirense olhou e disse não, obrigado. O que é normal numa primeira abordagem. Sim, uma recusa protocolar. Mas o que chama atenção é a reação do Vasco. Em vez de recuar, o clube, segundo as informações, já estava preparando o bote seguinte. E que bote? A nova proposta seria bem mais alta. Bem mais. Na casa dos 2,5 milhões de euros. Estamos falando de 15,5 milhões de reais. Peraí. Passar de 1,5 milhão para 2,5 é um salto gigantesco. É quase dobrar a aposta. Isso me diz que o Vasco não estava só interessado. Estavam convictos. Eles estavam convictos de que ele era o cara para a posição. O que eles viram de tão especial? Viram um jogador no auge. Para colocar em perspectiva, o site Transfermarkt, que é a referência de valor de mercado, avalia o Diniz Pinto em 3 milhões de euros. É o maior valor da carreira dele. Ou seja, o Vasco estava disposto a chegar muito perto do teto de valor de um atleta que está no seu melhor momento. Exato. A disposição de subir a oferta dessa maneira sinaliza uma convicção enorme no potencial dele. E tem a questão contratual, imagino. O contrato dele vai até 2027, o que dificulta a negociação, mas se você compra, tem o jogador amarrado por um bom tempo. E o salário? Aí que está o pulo do gato. O salário dele em Portugal é estimado em 15 mil euros por mês. Isso dá uns 93 mil reais. Para os padrões de um clube de SAF como o Vasco, é um valor totalmente administrável. É a definição da tal oportunidade de mercado. Um jogador de alto rendimento, no auge, com um salário que não explode a sua folha. Tudo bem, os números da negociação fazem sentido. A estratégia é clara. Mas vamos para o que realmente importa: o campo. O que esse cara faz com a bola no pé que justifica o investimento de mais de 15 milhões de reais? É aqui que a história fica realmente impressionante. Ele não está só jogando bem, ele está vivendo a melhor fase da carreira e com sobras. Ele é titular absoluto lá, né? Absoluto. No Moreirense, que não é um time de ponta, mas que está fazendo uma campanha surpreendente, em 6º lugar no Campeonato Português. Ele é um dos pilares dessa campanha. E as estatísticas individuais? Porque é isso que chama a atenção. São de explodir a cabeça para um defensor. Na temporada, até o momento da sondagem, ele tinha 6 assistências em 17 partidas. É quase uma assistência a cada 3 jogos. É um número muito alto. Pra gente ter uma ideia, o Lucas Piton, que foi um dos líderes de assistência do Vasco no Brasileirão, deu 8 em 37 jogos. O Diniz Pinto estava com quase o mesmo número na metade dos jogos. A projeção ofensiva é gigantesca. E esse número de 6 assistências ganha ainda mais peso quando a gente olha o ranking geral da Liga Portuguesa, certo? Exatamente. Com essas 6 assistências, ele era o terceiro
maior garçom de toda a liga. Peraí, não só entre os laterais, da liga inteira. Da liga inteira, incluindo pontas, meias, atacantes, todos os jogadores. Ele estava no pódio de assistências do campeonato. E, se a gente filtra por posição, ele era o líder absoluto. Nenhum outro lateral em Portugal tinha números melhores. É impressionante. Mas isso não acende uma luz amarela na defesa? O Vasco já é um time que sofre gols. Trazer um lateral que é praticamente um ponta, não seria um risco? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. As fontes destacam as qualidades ofensivas dele. Passes de qualidade no último terço, eficiência absurda nos cruzamentos. Defensivamente, ele é descrito como um jogador voluntarioso, mas não é um especialista. E aqui, a gente entra na cabeça do Fernando Diniz. Porque para o Diniz, a melhor defesa talvez seja a posse de bola que o ataque proporciona. É a filosofia dele. Ele não vê o campo dividido em setor defensivo e ofensivo. É um organismo só. Ao buscar um lateral que é um dos maiores assistentes da liga, ele não está só consertando a pouca influência no ataque. Ele está instalando uma turbina no motor do time. Faz todo sentido. Ele quer que a construção de jogadas comece lá de trás, com qualidade, pelos lados. Diniz Pinto não seria uma solução para um problema. Seria a implementação de um pilar do seu modelo de jogo. Ele não quer um lateral que só marca. Ele quer um lateral que organiza o jogo a partir do lado do campo. Um playmaker da lateral. Um playmaker da lateral. É a descrição perfeita. A busca por um jogador com essas características, com o aval do treinador, mostra que o Vasco está pensando o time de forma muito mais sofisticada. Então, para a gente amarrar todas as pontas, o Vasco identifica um problema crônico nas laterais, o clube vai ao mercado com uma estratégia flexível e, no meio disso, o nome do Diniz Pinto brilha mais forte. Exato. Um jogador com perfil ultra-ofensivo, números de elite na Europa e por quem um clube mostrou estar disposto a fazer investimento pesado. E essa movimentação, mesmo em pausa, é um raio-x do pensamento da diretoria e da comissão técnica, né? Revela o arquétipo de jogador que eles buscam para elevar o patamar do elenco. Não é sobre preencher vagas, é sobre agregar competências que estão em falta, adicionar uma nova arma ao arsenal tático. E a aprovação explícita do Diniz é o carimbo final. Seria uma peça para transformar a dinâmica do time. Sem dúvida. A busca por ele é um recado de que o Vasco quer ser um time mais propositivo, mais criativo. E isso nos leva a uma reflexão final, que vai além do nome do jogador. Manda. Considerando esse perfil detalhado do Diniz Pinto, um especialista em assistências, e essa carência ofensiva do Vasco, a pergunta que fica é: essa busca por um jogador assim é só para criar competição interna ou ela sinaliza uma mudança tática muito mais profunda, uma tentativa de transformar de vez os laterais em protagonistas na construção das jogadas, algo que é a assinatura, a verdadeira essência do que a gente chama de dinizismo?